Vamos adorar a Deus, igreja. Nós viemos aqui por causa dele. Vamos deixar a sua presença encher este lugar. Aleluia. Senhor, nós precisamos de ti. Nós nos voltamos para o Senhor. Aleluia. Não há nada que o Senhor não possa fazer. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Bendito é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Deus está em primeiro lugar. Esse é o único lugar que Deus ocupa, o primeiro lugar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma liderança cheia do poder de Deus precisa de líderes cheios do poder de Deus. Famílias não são transformadas com técnicas. Nós não desprezamos nenhuma técnica, nenhuma atitude psicológica ou ato psiquiátrico. Nós não desprezamos nada disso. Mas isso não transforma a vida das pessoas. O que transforma a família, o que transforma o ser humano é a presença e o poder de Deus. A nossa vida, o altar da nossa vida precisa estar cheio da presença de Deus. Glória a Deus. Não há lugar para o impressionante que não seja o impressionante amor de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Um dia desses para trás, antes de entrar basicamente na primeira mensagem aqui, eu estava falando com a região, estava falando sobre a adoração impressionante. Assim, se tem alguém que ainda não está credenciado, você não pegou a sua credencial, o pessoal pediu para poder avisar. Quem não foi, precisa ir lá em cima rapidamente, você tem que se credenciar, tem que ter a sua pulseira, quem não tem, tá certo? Mas muito bem, eu estava falando sobre a adoração espetacular. Nós vivemos num período onde nós precisamos fazer o melhor para Deus, e sempre foi assim. Deus, Ele exige o melhor de nós. Mas se aqui dentro não estiver espetacular, não adianta aqui fora estar tudo espetacular. As igrejas, graças a Deus, nós temos evoluído, temos crescido. É jogo de luz, é telão, né? E tudo que nós pudermos fazer do melhor para servir a Deus, maravilhoso. Mas eu não quero telão, eu não quero luzes, eu não quero fumaça, eu não quero igreja banhada a ouro ou com um piso de pedras preciosas, se Deus não estiver presente. Se a glória de Deus não estiver dentro da gente, porque é aqui de dentro que Deus faz as coisas. E a gente nunca pode perder isso de vista. Nós vamos ver, e veja bem, a igreja precisa ser tão cheia, porque é ela que vai impactar o mundo. Nós estamos no meio de uma guerra. No meio de uma guerra. Nosso tema aqui é família, projeto de Deus. Família na mira. Diga, família na mira. A família está na mira do inferno. Sempre esteve. Sempre esteve, e agora mais ainda. E a gente não pode ter vitória. Na verdade, a vitória já foi dada pelo Senhor, Ele não perde, se a gente não entender qual que é a nossa posição. É uma questão de posicionamento do lado de Deus, no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Estamos prontos para isso? Graças a Deus. Mais uma vez, muito bem-vindos ao Congresso Estadual de Casais aqui de Minas Gerais. Agradecer os amigos pastores que estão aqui. Eu vi o superintendente aqui, o pastor Edson, lá de Neves, né? Meu amigo de longa data. Tem mais algum superintendente aqui conosco? Tem mais algum superintendente? Muito bem. Pastores, pastor titular tem aqui com a gente? Deus abençoe meus amigos pastores, Deus abençoe você tremendamente. Líderes de casais, levante as mãos aí. Aí vai ter muito, né? Deus te abençoe. Obrigado por nós estarmos juntos, em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus, Levítico capítulo 10, versículo 10 e versículos 11. Glória a Deus.
Diz assim: para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos, fala comigo, todos os estatutos, que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Senhor nosso Deus, é a sua santa palavra, continua conosco, fale conosco, nós dependemos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar com a graça de Deus. Título desta mensagem: o opositor. Fala comigo, o opositor. Mais forte, o opositor. Irmãos, quando nós começamos a entender as Escrituras Sagradas, a estudar a Bíblia Sagrada, e olha que esse entendimento vai durar a vida toda. E se você ler a Bíblia inteira, várias vezes, ao longo da sua vida, e pensar que você compreendeu as Escrituras completamente, esse é um grande sinal de que você ou eu não entendemos absolutamente nada. Porque a palavra de Deus, ela se renova todo dia. E a sabedoria de Deus, ela é insondável. Jó, quando está ali inquirindo Deus, perguntando para Deus sobre o que está acontecendo com ele, no capítulo 32 do seu livro, em determinado momento, ele diz assim: Deus é grande demais para ser compreendido, e os seus dias não podem ser contados. E olha que Jó era alguém que Deus fez um testemunho a respeito dele, dizendo que ele era um homem justo, íntegro, temente a Deus, e que se desviava do mal. E Jó acabou entrando numa disputa ali com Satanás, é uma outra história, é uma outra pregação, mas só para a gente ter ideia do testemunho de Deus a respeito desse homem, e ele chegando ao ponto de dizer que Deus é grande demais para ser compreendido. E nós vivemos numa geração que às vezes a gente pensa assim: eu já conheço tudo, eu já sei tudo a respeito de Deus, eu já aprendi, e nós nos tornamos senhores, enquanto que o chamado de Deus é que nós sejamos servos a vida inteira. Mas quando nós pensamos a respeito disso, das Escrituras, do momento que nós vivemos, de marcar a nossa geração, a nossa casa, a nossa família, a gente precisa ter pelo menos uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento, onde a gente consiga entender o que está acontecendo. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que nós temos um opositor, nós temos um inimigo, Satanás. Ele não é opositor de Deus, ele não é inimigo em relação a Deus, porque não há uma briga entre Deus e entre o diabo. Quando isso acontecer, nem será uma briga. Nós sabemos o que está escrito no texto das Escrituras, no Apocalipse. Quando Deus tiver que dar um cabo a Satanás, vai ser assim, ó. A Bíblia diz que com o sopro da sua boca, Deus o destruirá. E eu te pergunto, o que é que você consegue destruir com o sopro? Você destrói alguma coisa com o sopro? Eu fico me lembrando de escutar minha mãe contando a história dos 3 porquinhos, né? De que o lobo mau ela soprava a casa, aquela coisa. Você não destrói nada com sopro, nada. Mas Satanás é tão ínfimo em relação a Deus, que só com o sopro de sua boca o destruirá. Então não há oposição do diabo para com Deus, briga de Deus para com o diabo. Quando o diabo arrumou a confusão no céu, Deus resolveu logo. Houve um tempo, obviamente, porque Deus não trabalha com opressão e nem dominação, por isso que ele teve liberdade de conversar com todos os anjos do céu e seduzir 1/3 deles. 1/3 deles. Mas o seu plano não poderia dar certo, como não deu, e ele simplesmente foi expulso. E daí ele arrumou uma confusão conosco. E Deus precisou, de certa forma, tomar a forma humana em Jesus Cristo, vir aqui em forma de servo, para nos resgatar, porque sozinhos nós não poderíamos ter feito isso. Então a gente precisa compreender que linha que nós estamos tomando, o que é que está acontecendo. Então nós temos um opositor, fala comigo, o opositor. Temos um inimigo. Como é que ele age? Eu preciso compreender a sua forma de ação. Ele é contrário a Deus, ele é o anticristo, contrário a Deus, fala comigo, contrário. Sendo contrário, ele é opositor, é oposto, é contrário. Ele também é imitador, ele também é enganador. Sendo assim, não conseguindo fazer as coisas da forma que ele queria, ele é
revoltado, insatisfeito, rebelde, desobediente, obstinado. Por isso eu tenho que tomar cuidado, porque todas as vezes que esse tipo de comportamento ou sentimento começa a querer tomar conta da minha vida, preciso saber de onde vem, preciso saber que fonte é essa. Por exemplo, se eu começo a me sentir revoltado, insatisfeito, se eu começo a me sentir obstinado em relação a querer as coisas só do meu jeito, da minha forma, eu estou imitando alguém, ou alguém está querendo colocar uma ingerência que não é minha, porque isso não nasceu conosco, isso vem do diabo. Por isso que o pecado volta para ele. Jesus vem resolver o problema do pecado, o pecado não é de Jesus, e vai devolver tudo isso para Satanás. É por isso que o que nos espera na glória é uma vida que a gente não tem capacidade de imaginar como é. É o melhor de Deus. Mas nós devemos entender quem é o nosso inimigo, quem é o nosso opositor, e como é que ele age. Ele é contrário a Deus. Fala comigo, contrário a Deus. Diga, imitador. Então ele imita Deus, mas de um jeito contrário. Ele quer se parecer com Deus. E é assim que ele age ao longo da história, com astúcia, com malícia, com esperteza, imitando a Deus e sendo contrário a tudo o que Deus faz. Então é muito fácil entender a ação de Satanás, é muito fácil entender o que é uma igreja enfraquecida, o que é um crente enfraquecido, é muito fácil entender o que é perder os passos da salvação, é simplesmente sair fora da rota de Deus, imitando o diabo, seguindo a ingerência dele. Isso é muito fácil. E a gente tem que compreender que isso está acontecendo desde que o homem caiu. Então a primeira coisa que nós vamos ver é a sagacidade do inimigo. Ele é astuto, ele age do mesmo jeito. Do mesmo jeito que ele agiu no céu, ele agiu na terra, ele agiu com Adão e agiu com Eva. E da mesma forma, todos os homens que passaram pelas escrituras sagradas e estão registrados lá, foram tentados por ele. Nenhum deles passou em liso. O próprio Jesus foi tentado por ele. E com sagacidade, e com astúcia. Com Jesus ele atacou com a própria palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus, você é um líder. E não vai ser diferente conosco. Então houve, primeira coisa que ele fez, mudança de lei no céu. Meus irmãos, nós vivemos um período agora, e sempre na igreja isso vai estar caminhando conosco, em que a igreja está pareada no local onde ela vive, no meio onde ela vive. E nós estamos cercados por leis querendo nos opor o tempo inteiro. Essas leis, elas não são simplesmente leis para que a sociedade evolua, ou porque a sociedade pensa de um jeito diferente. Essas leis é para ofender a Deus. Quando você faz uma lei para aborto, isso é para poder ofender a Deus. Quando você faz uma lei para casar homem com homem e mulher com mulher, é para ofender a Deus. Quando se faz uma lei para mudança de sexo, é para ofender a Deus. Então a gente tem que entender que a guerra, ela não é política. A guerra, ela não é de país contra país. A guerra, ela não é de ideologias. Tudo isso entra no pacote. Mas a guerra, ela é espiritual. É muito mais sério do que nós imaginamos. Quando a gente para poder pensar então, veja bem, ele seduz 1/3 dos anjos do céu, mudando as leis, os princípios de Deus. Havia alguma lei escrita no céu? Não. Mas quando a Bíblia fala de lei, a Bíblia fala de princípios e de valores. Diga comigo, princípios e valores. Então, não é apenas lei. Quando a gente pensa em lei, a gente pensa num código penal, alguma coisa que foi escrito, matar ou morrer. Mas quando a Bíblia fala de lei, está incluído princípios e valores, conduta, maneira de ser. Ele muda o jeito de ser de 1/3 dos anjos do céu. E eles caem seduzidos por Satanás. Ele também cai com tudo isso. Aí ele vem para a terra. E na terra ele tenta Adão e Eva. E ele os convence a Eva de comer do fruto. Agora veja bem, se a gente parar para poder pensar nisso de uma forma assim fria, irmãos, Adão e Eva não sabiam o que era errado, o que era pecado, o que era falhar, o que era cair, o que era sofrer. Eles não tinham uma conta de luz para poder pagar no final do mês, uma conta de água para poder pagar, um boleto bancário, um cartão de crédito, nada disso. Eles não tinham nenhum tipo de problema social, não tinham. Eles não conheciam uma outra forma de viver que não fosse aquela com Deus. Satanás consegue introduzir uma ideia na cabeça de Eva, que havia uma forma melhor. Olha para você ver,
a inteireza da tentação. Não foi algo simples. Ele conseguiu convencer a Eva e, consequentemente, ao Adão, que havia uma forma mais fácil de se chegar a Deus. Ele não os tentou falando assim: vamos lá para a barraca do capeta, vamos lá para o inferno morar comigo, vamos lá viver comigo que eu vou fazer um espetinho, né, juntamente com os demônios para a gente poder comer. Não! Tentação foi algo muito inteligente. Olha, Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eu te pergunto, é pecado ter conhecimento? A Bíblia diz que o conhecimento do Senhor vai encher toda a terra. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que é que eles aceitaram essa tentação? Porque eles pensaram que se comesse daquele fruto, veja bem, Satanás conseguiu seduzir, eles teriam tanto conhecimento quanto Deus tem. Foi simplesmente uma troca de fonte, porque havia uma outra árvore, a árvore da vida, plantada no meio do jardim. Essa eles poderiam comer, simboliza Jesus. Mas Satanás deu a eles a outra, que também estava plantada no jardim, e que Deus disse: dessa vocês não podem comer. Para quê? Exercício do livre-arbítrio, ou seja, troca de fonte. Ou você come de uma ou de outra. Esta aqui é uma fonte, esta aqui é outra fonte. Quando eles escolheram aquele fruto, eles escolheram aquela fonte de conhecimento que não vinha da parte de Deus. Nós vivemos isso até hoje. Há um conhecimento confrontando Deus todos os dias da nossa vida. Há um conhecimento confrontando Deus em todas as eras da história, dizendo: não é assim, não é desse jeito. A palavra de Deus diz: é assim, ande por aqui. Esse outro conhecimento do bem e do mal vem dizendo: não, não é assim, tem um outro caminho, tem uma outra via. É contra isso que nós estamos lutando. O que nós observamos? Os primeiros filhos, Adão e Eva, não tiveram filhos lá no jardim. Caim e Abel. Um irmão assassina o outro. Agora veja bem, você reparou que Caim e Abel saíram para ofertar? Mas você já reparou que no texto da Bíblia não tem nenhum versículo antes de Gênesis 4 falando de oferta? Ou como deveria se ofertar? Não tem. Não tem. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que isso já estava implícito na vida do homem. Adão e Eva, mesmo tendo caído, eles ensinaram para a sua casa temer a Deus, porque Caim e Abel foram oferecer sacrifício para Deus. Isso é tão interessante que em Gênesis capítulo 4, quando diz o texto sobre o nascimento de Caim no hebraico, não sei se você já ouviu a respeito disso, é um negócio tremendo, que quando ela diz: me nasceu um filho, Deus me deu um varão, no original não é assim: Deus me deu um filho, o Senhor. Sabe o que significa isso? Quando Eva escutou a promessa de que da mulher iria nascer um, e esse iria esmagar a cabeça da serpente, ou seja, iria trazer a redenção, quando ela teve Caim, ela já pensou: esse é o Redentor. Ela imaginou que o seu filho seria o Redentor, de tanto que eles acreditavam e queriam voltar para o paraíso. Adão e Eva queriam voltar para a sua terra de origem. Mas em quem Caim se transformou? Num assassino. Por quê? Satanás plantou isso no coração dele. E na hora que ele foi oferecer a oferta, ao invés dele fazer, com certeza, como seus pais haviam ensinado, tinha que ter sangue, porque a primeira oferta foi feita por Deus, no jardim do Éden. Como? Corrigindo o erro humano, que quando pecou, achou que estava errado ficar pelado, e pelo amor de Deus, não vai falar que você veio no congresso de casais, o pastor Robson ensinou que a gente tem que ficar tudo pelado. Tá? Mas eles acharam um defeito em estar pelados, né? E pegaram, então, ali as folhas, para poder se tampar, fizeram uma roupa para eles de folhas. Deus disse: não é assim. E Deus matou um animal, porque eles que deveriam morrer. Eles pegaram a folha de figueira, né? Eles é que deveriam morrer. Deus mata o animal, derrama o sangue, é o primeiro sacrifício. E com a pele do animal, faz roupa para eles. Agora eles precisam, eles têm vergonha de si mesmos, têm vergonha de quem são. E a partir de agora vão ter que colocar coisas nos seus corpos, porque têm vergonha e não podem aparecer do jeito que verdadeiramente são. Perderam a graça da essência, da imagem, da semelhança, da glória de Deus. Foi isso que aconteceu. E quando a gente começa a observar isso, ele consegue mudar o coração do Caim, e o Caim oferece uma oferta, que não podia ser daquele jeito. E Deus não aceita, fala para ele poder mudar. É fácil mudar, mas ele não muda. Ele mata o seu irmão,
Porque quem está fazendo certo se torna um opressor para quem só quer fazer o errado. Você está entendendo? Quem somos nós nessa geração? Quem anda com Deus vai ser perseguido até o final dos tempos. Não queira ser a igreja que agrada a todo mundo. Não queira ser a igreja que dá a mão e compactua com tudo que está acontecendo. O simples fato do Abel fazer do jeito que deveria, ofendeu o seu irmão, o sangue do seu sangue, que o matou, porque ele estava fazendo o que tem que fazer. Isso vai acompanhar-nos a Bíblia inteira. A perseguição engendrada na Bíblia é por conta do opositor, que quer imitar a Deus e que é contra Deus em tudo. Então ele muda as leis no Éden, ele muda a lei na terra, a lei da oferta. Veja bem, o Nimrod. O Nimrod é tido como o primeiro caçador, e o seu nome significa rebelde, ele é rebelde contra Deus. Deus disse que o homem deveria crescer e multiplicar e encher toda a terra. Ele fala assim, não, eu vou construir uma torre, venha, vamos construir juntos a torre de Babel. Para quê? Para que o nosso nome seja lembrado. O Pai, o Filho e o Espírito vêm e confunde as línguas. E então nós temos o nome Babel, Babilônia, princípio da Babilônia, confusão, porque é o jeito que o inimigo age. Deus teve que confundir as línguas, porque ele já estava em confusão, eles estavam contra Deus, confusos em relação ao seu projeto. A gente não pode ir fora, ao contrário, distante do princípio que vem de Deus. Mudança de lei nos impérios. Se a gente pega a questão de Nabucodonosor na Babilônia, Deus o usa como opressor do seu próprio povo, no cativeiro chamado babilônico, a Babilônia mais uma vez aparecendo. Mas por quê? Porque o povo de Deus se distancia do Senhor. Ele tem um sonho, Nabucodonosor, e ele esquece do seu próprio sonho, Daniel capítulo 2, e ele chama os sábios, não tem nenhum sábio que possa falar o que é que ele sonhou, ele resolve matar todo mundo. Daniel entra no meio daquela parada e fala assim, não, diga que eu vou me encontrar com ele, passa a noite orando, e Deus revela para o Daniel o que é que o Nabucodonosor sonhou, e mais, o significado do sonho, porque o Nabucodonosor havia esquecido o que tinha sonhado. Então não era só da revelação do sonho, era também lembrar do que ele havia sonhado. Daniel diz para ele o que ele sonhou, e categoricamente, falando daquela imagem, ele fala sobre 4 reinos que iriam estar sobre a terra, e o primeiro deles que aparece é o próprio reino da Babilônia. E sequencialmente, o Daniel diz para ele, olha, mas haverá esses 4 reinos, mas você também viu uma pedra, uma rocha se precipitando do alto da montanha, e ela bateu nos pés daquela estátua, e a estátua toda se degradou, se destruiu. Sabe o que é isso, Nabucodonosor? Esse é o reino eterno do Deus Todo-Poderoso. Ele virá e vai destruir todos esses reinos da terra, e esse reino não terá fim. O Nabucodonosor escuta aquilo, pode aplaudir o Senhor se quiser. Mas o Nabucodonosor escuta aquilo, ele diz o seguinte, é Deus quem te falou isso, não tem ninguém mais sábio do que você. Mas no Daniel capítulo 3, ele faz uma estátua, igual que ele sonhou, toda feita de ouro. E diz, todo mundo vai ter que adorar esta imagem. Já havia ali os mandamentos da lei de Deus, dizendo que não se deveria curvar-se nem adorar outros deuses, quanto mais imagem de escultura. Mas ele faz isso, através de um decreto de lei. Fala comigo, decreto de lei. É assim que o diabo age ao longo da história. Ele é contra Deus, ele é antagônico. Fala comigo, o opositor. Você tem que compreender isso. Você tem que compreender isso. É desta forma que ele está agindo, desta maneira que ele vai continuar agindo. Mudança de lei real. Davi é feito rei e é chamado um homem segundo o coração de Deus. Certo dia ele está no seu palácio, olha para uma mulher tomando banho, traz aquela mulher para si, se relaciona com ela, a engravida, você conhece a história, e manda matar o seu próprio marido. E depois esconde aquilo tudo. Homem segundo o coração de Deus. Pois ele muda o coração de Davi. Davi sabia conscientemente que aquilo não poderia ser feito daquele jeito, mas fez e ainda tentou esconder. E Salomão? Salomão pede a Deus algo, diferente de todo mundo. Deus aparece para ele e diz, o que você quer? Você pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Eu quero sabedoria. Mas sabedoria para quê? Qual o contexto? O texto diz que ele pede sabedoria para governar o povo de Deus. Ele diz, eu sou um menino. Eu não me comparo ao meu pai. Eu não sei como dirigir esse povo.
Então, preciso que o Senhor me dê sabedoria. Deus gosta tanto do que Ele pede, que diz, além de sabedoria, vou te dar conhecimento, vou te dar honra e vou te dar riqueza. Não houve ninguém como Salomão. O que ele faz? Ele arruma 1000 mulheres, fora as concubinas, e mais não sei o quê, e adora os deuses. Salomão, que pediu sabedoria para Deus, se torna um adorador de outros deuses. Depois do final da vida dele, ele começa a relevar e começa a entender o que está acontecendo com ele, que caminho que ele tomou. Mas veja, o reino de Israel é dividido em sul e norte por causa dele. As 10 tribos do norte vão desaparecer ao longo da história, por causa de um erro de um rei que recebeu sabedoria, riqueza, fama e conhecimento e honra mais do que qualquer outro. A riqueza de Salomão já foi estimada, segundo o que diz o texto das Escrituras, não tem nenhum homem que passou por essa terra que chegou perto da riqueza de Salomão. Porém, hoje nós estamos chegando a 8 bilhões de pessoas. No tempo dele, a população mas era muito menor. A riqueza dele era um negócio astronômico. A sabedoria, a grandeza, astronômico. A prata não era contada no seu tempo. Olhe para onde ele foi. Por quê? Mudança de lei, mudança de paradigma. Deus dá uma rota, o inimigo engana. É a mesma coisa do Éden, irmãos. É a mesma coisa do céu, irmãos. O nosso inimigo, fala comigo, o opositor, ele não mudou o jeito de agir. Nós pensamos assim, eu estou com um problema no meu casamento. Olha aqui para mim, você não tem problema no seu casamento. O seu casamento é uma bênção, o casamento é uma instituição divina. A gente tem problema de relacionamento, mas olha para mim aqui, ó, é café pequeno em nome de Jesus. E a gente fica focado nos meus problemas, isso aqui, a minha casa, pererê, pererê. Você serve ao Deus Todo-Poderoso, foca em Deus. Foca em Deus. A gente está indo para outras veias, como eu disse, todas elas são boas, mas não pode esquecer o Senhor. A gente está indo para a psicologia, está indo para a psiquiatria, está indo para o tratamento disso, para o tratamento daquilo, mas não sei o quê. E cada vez mais coisas e menos Bíblia, mais coisa e menos oração, mais coisa e menos Deus. Eu quero chamar para você mais Deus, mais Bíblia, mais oração, mais presença de Deus. E a gente vai ter família mais abençoada, casa mais abençoada, futuro mais abençoado. Nós não podemos perder essa veia. Nós não podemos perder esse tempo. Mudança na lei sacerdotal. A gente vê Nadab e Abiú oferecendo um fogo estranho. A fama. Meus irmãos, a presença de Deus, ela pode causar em nós um frisson. O altar, a liderança, não é para fama, é para serviço. Eles viram Deus acendendo o altar quando Moisés estava orando. Pois eles eram filhos do sacerdote. Nós também temos fogo. Foram lá e pegaram o foguinho deles e acenderam. Deus os consumiu. O fogo, a presença, a glória, vem de Deus. Não precisa ninguém querer aparecer. Isso é muito bom, sabe por quê? Porque não precisa da gente se preocupar, porque Deus está na frente, é Ele que vai fazer. Não precisa você ter medo, é Ele quem vai fazer, você é líder. Confia no Senhor, é Ele quem vai fazer. Meus amigos pastores que estão aqui, o nosso desafio ele é tremendo, mas a gente tem que aprender a descansar em Deus, é Ele que é o pastor da igreja. É Ele quem está cuidando de tudo. A gente só precisa de se cuidar, de estar nele. Essa é a grande questão. Mudança na adoração. Em Êxodo capítulo 20 acontece algo espetacular. As pessoas têm até cantado isso muito. E quem fez essa música é algo profético, algo tremendo. Essa música que fala sobre Moisés e tal, eu vou subir o monte, que muitos desistiram, eu vou ficar lá até te encontrar. Música bonita, o pessoal vai inclusive cantar aqui, mas escute. Em Êxodo capítulo 20, quando aparece a lei, preste atenção, a lei ali não foi escrita, ela foi falada. E quando Deus falou a lei, preste atenção, Ele começa dizendo assim, eu sou, fala comigo, eu sou. Primeira coisa, quando Ele diz isso, Ele vai dizer, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Primeira coisa que Ele fala, eu sou. Os judeus, eles não usam o vocábulo eu sou. Se o judeu é advogado, ele diz assim, eu fulano de tal advogado. Eu fulano de tal médico. Ele não diz, eu sou médico. Sabe por quê? Porque só tem um no universo que pode usar o termo eu sou. Deus. Porque além dele, ninguém é. Agora escute. Eu sou não é um nome.
Não é o nome. É a designação de um ser que é. Sabe por quê? Dentro do conceito de existência, isso é tremendo. O nosso Deus, irmãos, nós não temos que discutir com ninguém. Com ninguém. Converso com muitos ateus. E o ateu diz assim: olha, pastor Robson, não vou nem conversar com você porque eu não acredito que Deus existe. Então a gente não tem discussão. Eu falo, opa, mas aí que vai começar a discussão. Porque eu também não acredito que Deus existe. E eu não só acredito, como eu sei que Deus não existe. Vira a cabeça aí não. Tudo que existe foi criado por alguém. Número 1. Tudo que existe tem princípio, meio e fim. Termina. Tudo que existe está preso a uma condição temporal. Ele não é além tempo. É por isso que Deus não existe no nosso conceito de existência, porque foi Ele quem criou a existência. Ele não existe, Ele é. Para Deus existir, olhe para mim, Ele teria que ter nascido de alguém, Ele teria que ter um pai, um criador. Para Deus existir, teria que dizer assim, ó, de onde Ele veio? Se Ele veio de um lugar, o lugar existiu antes dele. Se Ele passou a existir, então Ele não é Deus. Por isso que a nossa mente não consegue compreender Deus. Se Deus tem que esperar Jesus voltar, então Ele está condicionado ao tempo. Ah, pastor, o que é que você vai fazer agora? Segura a cadeira aí. Para Deus, não tem Jesus vai voltar, nós vamos ir para o céu. Para Deus está tudo acontecendo em um tempo só. É por isso que a Bíblia diz, se tardar, espera-o, porque não tardará, Ele chegará. Porque Deus não vai chegar, Ele já chegou. Ele não virá, Ele já veio. Ele é, e ponto final. Não queira explicá-lo, e nem queira entendê-lo. Você vai travar. Você consegue entender um pouquinho disso aqui que eu estou falando? Nós estamos esperando. Você entende, meu irmão? Porque se alguma coisa vai acontecer, quem é que designou que ela aconteça? Se isso ainda precisa acontecer, Ele designou, Ele está preso dentro do espaço temporal. Então o tempo é maior do que Deus. Não é. Por que eu estou falando essas coisas aqui? Porque nós vivemos numa geração que vai nos questionar o tempo inteiro. O opositor virá e falar assim, Deus não existe. Eu digo assim, você está certo, Ele não existe. Você existe, Satanás. Você tem princípio, meio, e um dia você vai acabar, você tem fim. Deus não existe, Ele é. Ele é. O tempo inteiro você vai ser desafiado com isso. Vai ser jogado isso na sua cara. As universidades trabalham isso. Aqui você quer ver uma outra coisa? Eles vão colocar isso na sua cabeça, na cabeça dos seus filhos. A gente tem que estar preparado. O mundo veio de uma explosão. Ah, legal. Toda colocação científica tem que ser provada através de formas científicas. Muito fácil. Então nós vamos trazer aqui, alguns de vocês vão trazer areia, outros vão trazer cimento, outros vão trazer água, outros vão trazer brita, tá certo? Vamos colocar tudo isso aqui. Nós estamos inclusive precisando aumentar a cidade quadrangular, construir para lá. Vamos falar com isso, o pastor Mário vai ter só o cuidado de comprar essas coisas, colocar lá, e nós vamos colocar bombas lá no meio. E vamos explodir, fazer uma explosão na areia, na brita, na água, no cimento. E depois que a gente explodir tudo, vai sair uma cidade quadrangular construída, novinha, no meio da explosão. Vai? Não? Não? Ah, pastor Robson, mas eles falam que o mundo veio de uma explosão. Ah, muito bem. E se conseguir provar isso, pastor? Aí que vai ficar bonito, sabe por quê? Porque quem causou a explosão é tão fantástico que através de uma explosão conseguiu colocar tudo em ordem. Você entendeu aí ou não? Se você pega então lá, você pega aço, chapa, couro, você pega volante já montado, pode ser. Você pega rodas e coloca tudo assim junto e bota uma bomba lá e explode. Pá! Sai uma Ferrari? Não sai. Olha aqui. Mas se Deus explodir, sai, porque Ele é. Mas eles descobriram ainda mais. Eles descobriram que existe uma partícula. O átomo já não é mais a menor partícula, já foram para o quanto, né? Prótons, elétrons, o quanto. Mas no quanto eles descobriram uma partícula menor. Eu não sei nem o nome, isso é muito novo. Mas sabe que tipo de partícula que é? De som. Tem uns aí que já entenderam. E disse Deus.
haja luz. Todas as coisas foram feitas pela sua voz. E o verbo se fez som. Meu Deus, quanto mais tentam dizer que ele não é, ele diz assim, eu sou. E não tenta provar que é não. Porque quem é não prova, não precisa, ele é. Por que ele não aparece, pastor, para mostrar que ele é? Porque não precisa. Ele é. Ele é. Ele não será, ele é. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque não está preso em espaço de tempo algum. Fala assim, o opositor. Você precisa entender como é que o opositor age, porque ele vai tentar contra você. Ele vai tentar mudar as leis de Deus. Como eu estava dizendo, mudança na adoração. Então Deus diz assim, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Aí ele começa, portanto, um advérbio de ligação, e ele vai soltar ali os 10 mandamentos. Agora escute. Deus está falando ao pé do Monte Horebe, com 3 milhões de pessoas abaixo de si, Moisés. Todo mundo, eu disse todos, estão escutando Deus falar. Deus falou com todos, não só com Moisés, não só com Arão. Eles começaram a tremer de medo, viraram para Moisés, a montanha estava fumegando. Eu não sei se tinha fumaça, eu sei que tinha, fogo eu não sei. Estava trovejando, a Bíblia fala sobre isso, raios e trovões, e eles escutando Deus falar, falou os mandamentos. Escute, o povo virou para Moisés e falou assim, Moisés, da próxima vez que Deus for falar, que Ele fale contigo só, e não conosco, porque nós estamos com medo de que Deus fale conosco. A partir de aí, Deus passou a falar só com Moisés, mas Deus queria falar com todos. Meus irmãos, o Deus que se manifestou a Moisés e quis falar com todo o povo que tirou do Egito, quer falar com todos hoje também. Mas a gente está deixando isso no encargo de alguns. Pastor, você escuta Deus. Não, Ele quer falar com todos. Mas isso vai diminuir o crédito pastoral. Pelo contrário, eu quero pregar para uma igreja que escuta Deus. Não só através de mim, mas que escuta na sua casa, na sua família. Escute, no Êxodo capítulo 32, o Moisés sobe a montanha, para Deus falar com ele agora sozinho. Aí Deus vai falar com Moisés muitas coisas e redigir o contrato. Fala assim, contrato? Os mandamentos. Você já viu alguém fazer um negócio com alguém e já chegar com o contrato pronto? Não. Antes de você apresentar o contrato pronto, o que você faz? Discute, fala os termos. Em Êxodo 20, Deus fala com todo mundo. Olha o texto. Eu sou o Senhor, o teu Deus, está falando com todo o povo, que te tirou da terra do Egito, está todo mundo escutando. Portanto, não terás outros deuses diante de mim. Daqui a pouco eu vou citar. Ele fala com todos, ele estabelece o contrato. Entenderam? Entendemos. Aí Moisés sobe para o monte, no Êxodo 32, para Deus mandar o contrato redigido e assinado pelo dedo dele, e 2 tábuas, não é porque tinha 5 mandamentos de um lado e 5 do outro, não, é porque eram 2 cópias. O original e a cópia. Um é de Deus, o outro é de vocês. Escuta, quando Moisés desce, o que o povo está fazendo? Adorando outros deuses. Eles não estavam adorando o bezerro, a tradução do texto, ela maquia para a gente. Dá para você entender um Arão que viu Deus falando através de Moisés com ele, e ele indo até o faraó e falando aquele monte, todas as pragas que iriam cair, e temendo a Deus, e vendo os milagres, os sinais. O Arão que viu os deuses do Egito caindo, fazendo um bezerro, para eles poderem adorarem. Isso não te causou nunca uma interrogação? Será que eles eram burros? Por que foi feito um bezerro? Porque o bezerro era o animal feito no Egito, como símbolo. Eles faziam bezerros de pedras preciosas, de ouro e tal. Sabe para quê? Para colocar os deuses em cima dos bezerros, para serem adorados. Leia o texto. Em Êxodo 32, o Arão fala assim, amanhã é dia santo ao Senhor, memorável ao Senhor, e amanhã nós vamos adorar a Deus, não é o bezerro não, a Deus. Eles pensaram
que Deus iria montar em cima do bezerro para ser adorado por eles, porque o Moisés já podia ter até morrido. A questão é o seguinte: eles queriam adorar a Deus de um jeito diferente que Deus disse que queria ser adorado, e isso é um perigo. Por isso que foi feito um bezerro de ouro. Quando Moisés está na montanha, Deus diz assim, ó, desça, porque o seu povo está adorando outros deuses, porque aquela adoração não servia para Deus. Mas o mesmo Deus que falou isso no 32, no 20, falou com eles, eu sou o Senhor, o teu Deus. O que mudou do 20 para o 32? Que ele deixou de ser o Deus deles? Para dizer que agora, Deus não é o Deus deles, e eles são o povo de Moisés, o seu povo. O que mudou? Eles desobedeceram o mandamento, a lei, e trocaram a lei. É por isso que o diabo trabalha para que a lei seja trocada e a gente engula. Porque se você aceita a lei que não é de Deus, fica definido que você não serve a Deus. A sua fonte troca de árvore da vida para a árvore do conhecimento do bem e do mal, cabeça, raciocínio, logos, não rema, cabeça, muda. E é isso que ele quer, que você aceite o errado como certo. Daqui a pouco vão querer que eu e você, pastor, façamos o casamento oficializado de homem com homem, de mulher com mulher. Não, está tudo normal, está tudo ok. Eu fiquei sabendo de dois homens que vivem juntos, processando a igreja, porque o pastor não quis batizá-los nas águas. Querem mudar aqui, ó, a nossa cabeça. Vai entendendo aí, hein? Quem está entendendo até agora, diga amém. É isso que o opositor quer, mudar a sua forma de enxergar as coisas. Dizer para você que você está cheio de problemas, colocar você cheio de ideias esquisitas, cheio de vontades estranhas, cheio de coisas que não fazem parte do projeto de Deus para a sua vida, cada vez mais ter, e etc, aparecer, mostra para cá, mostra para lá, é o mundo do Instagram, é o mundo do Facebook, tudo mal usado, sua cabeça fica toda contaminada, toda tomada, menos Bíblia, menos Deus, muito mais religiosidade, que eu não estou falando aqui de ser santarrão, mas de religiosidade e de fazer as coisas. Vejam bem, aquele povo aprendeu no Egito a fazer uma adoração espetacular, porque no Egito era tudo espetacular. Eu não tenho tempo aqui, mas se você for estudar como é que a adoração era feita no Egito, era espetacular. Eu não sei se você chegou a ver agora, no ano passado, no dia da Páscoa dos judeus, a retirada das múmias do Museu do Cairo para o novo museu que eles fizeram. Depois você entra na internet e olha para você ver. Foi um negócio para lá de Hollywood. Quem é Hollywood? Não chega nem aos pés. Foi um negócio, a expressão faraônico, no dia da Páscoa dos judeus. Olha aqui, a igreja tem ido para um lado de adoração espetacular. E Deus não disse assim, eu procuro gente espetacular. Diz assim, eu procuro adoradores. Não diz que ele precisa, hein? É uma outra coisa. Diz que ele procura. Que me adorem em espírito e em verdade. Agora ficou fácil entender. Por que em espírito e em verdade? Que façam do jeito simples que eu determinei. Não invente moda. Não invente moda. Deus sempre se volta para um coração quebrantado, humilde. Como é que ele falou com Moisés? No meio da areia, na sarça ardente. Por que ele não falou num templo? Porque Moisés estava acostumado com o templo suntuoso do Egito. Deus diz, tira a sandália do seu pé. Os egípcios adoravam tudo descalço nos seus templos. Olha as imagens. Tira, porque é aqui que eu estou, mas não é um templo? Não é não. É aqui na areia, no sol escaldante, com a sarça ardendo e não se consumindo. O eu sou está falando com você. O templo primeiro tem que estar aqui, a glória primeiro tem que estar aqui. Aí quando a gente chega junto aqui, a glória do Deus do universo vem e enche a nossa vida. Começar aqui, não é do jeito que eu quero, nem do jeito que você quer, nem do jeito que a gente acha, é do jeito que Ele quer, Ele determina. E o diabo quer mudar esses princípios, compreende? É isso que ele está fazendo ao longo da história. Nós vamos continuar vendo isso aqui na palavra. Mudança na lei messiânica, você vê o julgamento de Jesus, foi uma vergonha. Feito por um povo que é considerado, quem estuda direito, sabe disso. A questão da introdução do povo hebreu nas leis, ela é introdutória ao próprio direito. Não tem legislação sem Bíblia. E o julgamento de Jesus é o pior julgamento, o mais escroto feito na história. As mais inconcebíveis mentiras foram abordadas e abarrocadas ali, naquele julgamento. Mudança da lei apocalíptica. Lá no final, o que a gente vê? A intenção do anticristo, da besta do falso profeta, a trindade satânica. Um só governo e uma só religião. Então, primeiro tópico, fala comigo, a sagacidade do inimigo. Fala comigo, o opositor.
Como é que isso vai acontecer? Já está acontecendo. Através de poder da influência. Vou te mostrar como é que está acontecendo. O ecumenismo sempre fez parte da história. Tem muita gente aí abraçando o ecumenismo. Irmãos, Deus não compactua a adoração com outros deuses, é exclusivo, porque só Ele é. Eu sou, é um só. E cada vez mais nós somos desafiados ao ecumenismo. Não, porque a gente precisa se tolerar. Amar, nós precisamos não é só tolerar, não, nós precisamos amar uns aos outros. É mais do que tolerância. Mas aceitar o paganismo, a religião falsa, isso não. Quem está entendendo? Isso é advento do anticristo. Isso é sério. Isso tem a ver com família. Sabe onde é que nós temos perdido as nossas famílias? Sabe onde é que nós temos perdido os nossos filhos? É porque a gente está abrindo mão das coisas de Deus dentro da nossa casa. Na escola eles escutam aquele monte de esterco. Chega em casa e a gente não tem como contrapor. Porque os ensinamentos de Marx são mais influentes do que o ensinamento da Bíblia. Porque Jesus não é ensinado nas escolas. Porque o ensinamento da psicologia, da psiquiatria, está antevendo, entrando antes do ensinamento da palavra de Deus, que é curadora, que restaura. E, meus irmãos, note, nada contra, pelo contrário. Sou completamente adepto a você estudar, ter conhecimento, se formar. Isso só pode ajudar com o princípio correto, com Deus estando em primeiro lugar. E esse é exatamente o nosso caso. Deus está em primeiro lugar. Mas não é assim que ocorre lá fora. Não é assim que é tocado lá fora. Então você vê a quebra do primeiro, segundo e terceiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura do que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Não se curvarás a elas, nem as adorarás e nem as servirás, porque eu sou Deus zeloso, que faço misericórdia dos pais aos filhos até 1000 gerações daqueles que me obedecem. Mas eu visito até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E o terceiro, não tomarás, pois, o santo nome do teu Deus em vão, porque Deus não tornará por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. O que isso tem a ver com adoração? Tudo. O nome de Deus tem sido levado de qualquer jeito. As pessoas falam em nome de Deus coisas que não têm intenção de se fazer. E está tudo normal. E ao longo da história isso aconteceu assim. Hoje em dia, você vê gente vindo falar, principalmente essa época agora, que é uma época eleitoral, sujeito que não está nem aí com nada com Deus, ele vem aqui e você fala assim, converteu, é crente. Paz, o sangue de Jesus tem poder, Deus é maravilhoso. O cara é crente. O sujeito é capaz até de batizar nas águas. Falar glória a Deus e aleluia, dá uma rupia e dá uma sambada. O caso dele é uma sambada mesmo. O nome de Deus é achincoalhado. Nós observamos a questão do quarto mandamento, que muita gente não entende, acha que é melhor e fala assim, eu guardo o sábado, eu sou melhor, eu vou ser salvo. Mandamento nenhum foi dado acima do outro para poder salvar. Mandamento nunca foi dado para a salvação. E o Senhor Jesus disse que se a gente cair em um dos mandamentos, falhar em um, falhou em todos. Então ninguém consegue guardar os mandamentos. Você vai falhar, vai escorregar uma hora ou outra, mas por isso não tem que observar? Diferente, tem que observar, porque é esteio de Deus. E qual que é a importância do quarto mandamento? E às vezes ninguém nem se lembra disso. Ele fala para se lembrar do dia do sábado para guardar, por quê? Porque eu sou, aparece o nome, o Deus Criador dos céus e da terra. Ele está dizendo assim, você precisa guardar para você lembrar que você não é, mas eu sou. Lembra que eu fiz tudo, a terra, o céu, o sol, as estrelas, as águas, os animais, as árvores, você. Por isso não se preocupe se você tem ou se você deixou de ter, se você acha ou se você não acha, porque eu sou. E se você se lembrar que eu sou, eu vou cuidar de você, aleluia. É para isso que existe o quarto mandamento. E se a gente uma vez por semana pudesse lembrar disso e refletir, seria bom. Vem cá, mulher, vamos se lembrar que Deus é, não é eu nem você. Vamos entrar num acordo aqui. Vem cá, meu filho, vamos lembrar quem é. Vamos lembrar que Ele é o Criador. Não somos dono de nada, porque às vezes a gente acha que a gente está sendo dono de tudo, né? Eu, não. Existe um que é o dono de tudo. O quarto mandamento é para isso. Então a gente percebe a quebra deste mandamento, como? Na própria multiplicação da ciência, o homem pensando que domina tudo, que pode fazer tudo, e que é senhor de tudo, o controle do tempo, a tirania do urgente, a dependência da economia, tudo isso é para poder dizer que tem alguém que está sobre nós, tudo isso é para tentar nos colocar dentro de uma redoma, mas nós somos o povo do Deus Todo-Poderoso, e não vamos nos esquecer que Ele não está padronizado no sistema humano, Ele faz além.
Ah, você tem câncer e não pode ser curado. Ah, você tem uma doença, essa aqui é doença autoimune e não tem cura. Ah, você tem diabetes tipo 1, isso aqui não tem como ser curado. Ah, ok, a ciência não tem como fazer nada, mas você se esqueceu que a ciência não pode dizer eu sou, mas existe um que é o eu sou, e para ele não tem nada que não possa ser feito. Que história é essa? A gente tem que entender isso. Isso tem a ver com soberania. Quarto mandamento tem a ver com soberania. Quinto, honrarás pai e mãe. O diabo quer tirar isso tudo quanto é jeito. Se o seu pai bater em você, filho, chama, como é que chama o negócio lá? Conselho tutelar para o seu pai. Ele quer quebrar, irmãos. Veja aqui, projeto de lei lá em Brasília. Ainda bem que foi engavetado. Meninos e meninas menores de idade poderem fazer a troca de sexo com operação, através da operação no SUS. Tem concordância de pai, não? Foi engavetado. Dá para dar glória a Deus aí? Mas ele quer transformar isso em quê? Lei. Porque ele é contrário. Fala comigo, o opositor. Sexto mandamento. Não matarás. O que é o aborto? O que é a lei do aborto? Está aí. Aqui, no Brasil tem pena de morte? Claro que tem, irmãos. O sujeito chega na sua frente, na sua não, em nome de Jesus. Chega na frente do sujeito, me dá tudo que você tem. O cara não dá, ele atira nele. O que é isso? Isso é pena de morte. Ele condenou o outro à morte. Tá, tudo bem. Não é lei. Não é lei pautada ali. Mas o homem tira a vida do outro assim por nada. De graça. A vida humana se transformou em algo que não tem valor nenhum para o outro ser humano. Sétimo mandamento. Não adulterarás. O que a gente vê aqui? Família sendo destruída. Casamento sendo destruído. O que a gente percebe nisso? A mulher que está vivendo com o sujeito ali a vida inteira, mãe dos seus filhos, 30 anos de casado, estou fazendo 25 anos de casado, dia 26, vou para a lua de mel antes, agora pode, está em Camboriú, convenção, chego no sábado, no domingo vou fazer 25 anos de casado, bolo de prata, meus 3 filhos vão fazer, louvado seja Deus. O sujeito está lá e tal, daqui a pouco, não, quero trocar por 2 de 15, eu sou um garanhão ainda. Oitavo mandamento, não furtarás. Meu Deus, o roubo, a corrupção, está espalhado. Nono mandamento, não dirás falso testemunho. Ainda bem que isso não entra fora da igreja, né? Falar mal dos outros, falar uma coisa que não é verdade. Graças a Deus, esse é um mandamento que não é quebrado no meio do povo santo de Deus. Santo, 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 santo. E 10º mandamento, não cobiçarás, que é um resumo bonito, né? Porque quem não cobiça, não mata, não precisa querer a mulher do outro, não rouba, não precisa falar mal de ninguém, porque não cobiça. Por que vai ficar falando mal dos outros? Armando armadilhazinha para o outro, chamado casinha de caboclo, né? Para que fazer isso, se não cobiça? A lei de Deus é perfeita. E por ser de Deus e ser perfeita, ser santa, a gente não tem capacidade de praticá-la. Nenhum de nós. Se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos perdidos. Mas por causa da graça de Deus, eu preciso entender que o diabo tem um ponto de partida. Mudar essa lei. Poder das leis, Romanos 13, 1 a 7. Eu não vou ler o texto por causa de questão de tempo. O pessoal precisa até, deixa eu ver aqui como é que está o meu tempo aqui. Ok. Romanos 13, de 1 a 7, vai falar sobre as autoridades. Você sabe, a autoridade foi colocada por Deus. Quem resistir à autoridade está resistindo o próprio Deus. Satanás sabe disso. E sabendo disso, ele quer se aproveitar disso. E cada vez mais ele vai querer burlar e mudar as leis. Agora eu quero que você entenda. Para atacar e chegar na igreja. Para impedir o povo de Deus. Porque o povo de Deus, note, são aqueles que trazem as leis de Deus, a palavra de Deus, os princípios de Deus, os decretos de Deus. É isso que nós pastores pregamos o tempo inteiro em cima do altar. Satanás não quer isso. E o que ele quer fazer? Trocar as leis para entrar dentro da igreja e mudar o nosso jeito de ser família, mudar o jeito do casamento, mudar o que é ser marido, mudar o que é ser esposa, mudar o que é ser filho. É isso que ele quer fazer. Ele é o opositor. Quando a gente para poder pensar na questão do tempo do fim, irmãos, é inevitável que isso aconteça.
Mateus capítulo 24, verso 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Isso aqui faz a gente tremer. De quase todos. O amor, veja bem, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. De quase todos. O que pode me prevenir e me colocar do lado que eu não esteja no quase todos? O quê? Quando eu paro para poder pensar na parábola das 10 virgens, isso me dá um direcionamento muito bom. Porque a Bíblia fala de 10 virgens. 10 na Bíblia é número de coisas completas. Fala comigo, coisas completas. Então é verdade que as 10 eram virgens. Não tinha 5 safada, avacaiada, mentirosa ali não tem isso não. As 10 eram virgens. As 10, se você observar bem o texto, observe, tinham azeite. Não tinha não, pastor, tinha, leia o texto. O único detalhe é que 5 delas, quando saiu por quê? Ouviu-se um grito, o noivo vem, fala assim, um sinal. Atenção, igreja, atenção, casais. Antes da conclusão dos tempos, ninguém sabe o dia e a hora da volta de Jesus, atenção. Mas terá um sinal. Tem tantos aqui falando sobre guerras e tal, mas terá um sinal. Ouviu-se o grito, o noivo vem. Esse sinal, escute, só a noiva vai entender, porque só as 10 virgens escutaram. Isso é só para a igreja. Quem está entendendo? O noivo vem. As 10 saíram enquanto o noivo. Atenção, 5 delas tinham azeite, igual as outras. Tinham, mas não levaram. Olha o detalhe. O que significa isso? Irmãos, a pessoa sabe, tem o conhecimento, aprendeu, mas não leva o que aprendeu para o dia a dia. É crente na igreja, mas na universidade, na escola, no cursinho, no trabalho, ele esconde a Bíblia, ele esconde a fé. Escuta, tem azeite, mas não leva, deixa guardado. 5 virgens fizeram isso. Cuidado, aqui ó, eu quero garantir a minha salvação. Domingão eu vou na igreja, estou até devolvendo aquele negócio lá dos 10%, mas ó, mais ou menos, né? Porque ninguém, está tudo legal, está tudo bacana. Ele sabe, mas ele não faz. O pastor prega, mas ele não escuta. Não, está tudo bem, aqui ó, vai dar tempo. Eu tenho um primo que fala isso. Não, você está certo. A fé está certinho, mas eu vou aproveitar minha vida. No final de tudo, eu vou entregar minha vida para Jesus. Está igual aquele sujeito na Bíblia que falou, né? Os meus celeiros estão todos prontos, coloquei tudo aqui, está tudo armado, está tudo bacana. Agora eu vou gozar de tudo isso. Aí Jesus diz assim, ó, louco, você é louco, você não sabe que ainda esta noite te pedirão contas da sua alma, e o que é que você tem juntado para a vida eterna? Nada. Ficou. Então 5 delas, isso remete a pelo menos metade da igreja, vai ficar sendo noiva, sendo igreja, sendo virgem, tendo lamparina e, pasmem, tendo azeite. O azeite é o símbolo do Espírito Santo, mas eles têm vergonha do Espírito Santo no dia a dia. Aí, tanto que elas vão e elas voltam com azeite, mas a porta está fechada e o noivo já foi. E aí, pastor Robson, como é que vai ser? Tem chance ainda? Claro que tem, mas vai ser muito mais difícil. Mas dentro desse aspecto, Mateus 24, 6, 7, certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Lucas 21, 11, 12, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas, também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas essas coisas lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres, levando-os à presença de reis, governadores, por causa do meu nome. Ou seja, nós estamos assim, olha, eu estou esperando, pastor Robson, para poder ser arrebatado, e a gente pensa que não vai ter pavor, sofrimento, guerra, dificuldade nenhuma para conosco. Não, Deus vai me guardar. Olha aqui para mim, eu sinto te dizer, mas teologicamente, biblicamente falando, não vou entrar em mérito aqui, passar por grande tribulação ou não, mas tribulação nós vamos passar.
Grande eu não vou entrar no mérito, mas tribulação. Você está pensando, meus irmãos, que a igreja primitiva vai passar o que passou, os profetas vão passar o que passou, quem serviu a Deus vai passar o que passou, e eu e você vamos tudo bonitinho. Abre a porta aí, São Pedro. Ei, estou chegando, canta aí. O baile não vai ser assim não, meu irmão. Vai ter baile, mas não vai ser assim não. Tem uma pauleira para poder passar aí. E é melhor a gente estar pronto para poder passar, porque só quem está pronto para poder passar, está pronto para poder ser arrebatado, para poder subir. Pastor Robson, eu tenho certeza que o senhor está falando para casais? Absoluta. Absoluta. Um dos momentos desse congresso aqui é esse. Porque você tem que entender que você tem um opositor. Olhe para mim. E quando você tem visão do que Deus está fazendo, a gente fica menos focado nos nossos problemas, probleminhas, porque foca em Deus. E aí os nossos questõezinhas dentro da nossa casinha e do nosso casamentinho começa a resolver, porque a gente percebe o seguinte: eu tenho uma alma que precisa ser salva, eu tenho um filho que precisa estar comigo no céu, porque senão a festa não vai ser completa. Eu tenho um pai e uma mãe que tem que ser arrebatados junto comigo, nós temos que morar no mesmo lugar, porque Deus está preparando a mesma vida boa para nós. A gente para de ficar olhando para o umbigo e para poder olhar para a glória de Deus. A gente precisa disso, senão a família da gente vai ser fraquinha. Vamos pensar que, o meu probleminha. Não, meu irmão, passe a profetizar isso. Você não tem problema, seu casamento é uma bênção. Pastor, mas você não sabe o traste que meu marido é tudo igual, senhor. É tudo igual, estou farinha no mesmo saco. Eu vou deixar desse que eu vou arrumar outro. Você vai começar os problemas tudo de novo. Pô, não, pastor, ele é lindo, é maravilhoso. Começa para você ver. Deixa passar os primeiros anos para você ver que delícia que vai ser. Você vai trocar de problema. Que isso, pastor? Assim você não me anima. Mas a graça está aí. É você vencer junto, é você suportar, é você passar por cima. E qual o jeito melhor de fazer isso? Ficar olhando para ele? Ficar olhando para ela? A Bíblia não falou assim: olhai para o vosso santo varão e você será uma santa varoa. Olhai para a santa varoa e você será um santo varão. Não diz isso. Fala: olha para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Para ele que a gente tem que olhar. Sei que síndrome é essa que a gente tem. Eu já desencanei disso há muito tempo, irmãos. Irmãos, eu sou uma porcaria. Eu estava pregando em Contagem uma vez, aqui é claro que não vou falar isso, né? Eu disse para eles: gente, eu sou um bosta, mas aqui eu não vou falar um negócio desse. Pregando no Congresso Estadual de Casais, o pessoal falou: Rob, você é doido de falar isso com o superintendente Antônio Genato estava lá, e eu falo um negócio desse, irmãos. Né? Você não, mas eu? Ou a Bíblia não diz que a nossa justiça é diante dele como um trapo de imundícia? Um negócio cheio de... O que é um trapo de imundícia? Um negócio que ficou cheio de pus. Cheio de pus. E alguém enrolou um pano lá, e aquele pano ficou todo purulento, fedorento, que não presta. É a minha justiça. Ei, psiu, mas não é sobre mim, é sobre ele. Ele olha para mim, eu estou nesse estado como o sacerdote Josué diante de Deus, e Satanás acusando, e Deus diz assim: sai para lá. Coloca uma roupa nova nele, e coloca um turbante na cabeça dele. Josué, levanta, porque eu não falo com o homem deitado. Fica de pé, você é sacerdote diante de mim. É sobre ele, não é sobre mim. Eu não preciso querer ser alguma coisa, eu não preciso nem parecer ser alguma coisa. Eu sou uma porcaria, mas quem vive em mim eu sou. É o dono do universo, é ele que tem que aparecer. Uma coisa que nós não precisamos é de estrela, porque a estrela da manhã já está no nosso meio. Louvado seja Deus. A gente tem que entender isso. No final dos tempos, preste atenção, o opositor vai estabelecer uma marca. Fala comigo assim: uma marca. 666. Diga, na testa ou na mão. Ai, pastor, o que é isso? Quer entender de forma simples? Quer entender? A Bíblia é para ser entendida, simples. O judeu amarra aqui na sua cabeça e coloca uma caixinha aqui na testa, com a lei de Deus. Fala assim: lei de Deus. Desce um filactério, uma fita aqui no braço, e ele segura aqui também a lei de Deus na mão. Fala assim: na testa e na mão. Diga assim: o opositor é o imitador. Gente, é por isso que a marca é na testa e na mão. Espera aí, o que significa isso, pastor? Muito bem. Por que a lei está na testa e na mão? Porque se você mudar a cabeça,
o pensamento, você muda a atitude. Não, peraí. Você só faz o que você acredita aqui primeiro. Se mudou aqui, a atitude aqui vai ser diferente. Eu fazia isso aqui desse jeito, mas eu aprendi o jeito certo. Aprendeu aonde? Aqui. Mudou aonde? Aqui, no jeito de agir. Por isso que a marca é na testa ou na mão. Porque se o diabo muda o seu jeito de pensar, ele muda o seu jeito de agir. Mas se você fica com o jeito de pensar de Deus, ele nunca vai curvar a sua atitude. Porque o seu jeito de pensar é de Deus. É por isso que Paulo diz: vós tendes a mente de Cristo. Ele não fala a mão, ele fala a mente. É por isso que Jesus é o quê? Cabeça da igreja. Porque é o cabeça que determina a ação do corpo. Como estar longe da marca da besta? Fácil, fácil. Ele não vai mudar nem a minha cabeça e nem a sua cabeça, porque nós não vamos ter medo de ir para a presença de Deus e falar: a igreja ainda é igreja, o evangelho ainda é evangelho, Jesus ainda é Jesus, o Espírito Santo ainda é Espírito Santo, e a gente pode ter instrumento bonito, telão de LED, luz bonita, pode ter lustre bacana. Talvez lá na sua igreja não tem nada disso, você fala: estou precisando melhorar, porque a minha igreja podia ficar mais bonita. Se a sua igreja ficar mais bonita aqui dentro, se aqui dentro ela estiver cheia de Deus, a glória de Deus vai se manifestar mais do que se você estivesse num palácio todo feito de ouro, porque é aqui dentro que as coisas acontecem, não é no espetacular, é aqui dentro. Compreende? O diabo está trabalhando para mudar as leis. Um dia isso vai acontecer. Vai, pastor, vai! Mas diga assim: enquanto, levanta a sua mão direita, já vai ficando de pé. Aleluia. Levanta a mão direita e diga: enquanto eu estiver aqui. Olha para o seu irmão, diga: enquanto você estiver aqui. Olha para o seu marido e para a sua esposa, fala: enquanto nós estivermos aqui. Diga: o diabo não vai mudar a nossa mente, porque nós somos de Cristo e nós agimos para a glória de Deus. Levanta as duas mãos agora, fecha os olhos. Diga assim: é a minha vez de ir ao monte. Diga: ninguém vai no meu lugar, é eu quem vou. Agora com seus olhos fechados, me escute. Quantos de nós aqui, líderes, estamos deixando pessoas irem no nosso lugar? Deus te trouxe aqui nessa tarde para você ir, é hora de você ir. Quantos de nós aqui, outros estão fazendo o que nós deveríamos estar fazendo? Eu quero te perguntar isso. Quantos de nós aqui estamos esperando Deus usar uma outra pessoa? Deus usa o Moisés, mas nesta tarde eu quero que você busque a Deus, porque Ele quer isso. Deus está esperando você dizer assim: ó, Deus, pode usar o Moisés, mas me usa também. Deus pode levar o Moisés para o monte, mas me leva também. Deus pode falar com ele, não tem problema não, eu não estou em disputa com ele não. Mas Deus, eu também quero escutar a sua voz, eu quero estar mais perto, eu quero mais do Senhor. Irmãos, é isso que nós, cada um de nós aqui precisa. Deus não precisa de administradores, Deus não precisa de empresários, Deus precisa de crentes quebrantados. Ele vai usar a todos, mas Ele quer filhos quebrantados. Antes da gente começar a orar, escute. Jesus está com uma mulher samaritana e ela pergunta: onde é que a gente deve orar? É lá em Jerusalém? Ou é aqui onde nosso pai Jacó colocou este poço, ou no Monte Gerizim? Jesus falou assim: vocês estão preocupados com a forma, vocês estão preocupados com o lugar, mas não é sobre lugar que eu quero falar. Eu quero dizer que o Pai, Ele não precisa, mas Ele procura adoradores que o adoram em espírito, tem que sair de dentro e em verdade. Oh mulher, não é o lugar, é só fazer do jeito que Ele quer, é só buscá-lo que Ele vem. E uma mulher que tinha 5 maridos, e o sexto que ela tinha agora estava enrolado, Jesus tocou na vida dela, mudou a vida dela, se transformou no evangelista, e aquela cidade foi transformada pelo poder de Deus, porque Deus não está preso nas nossas regrinhas, Ele quer agir.
Ele está aqui, fecha os olhos, busca Ele. E Ele está aqui agora. Oh, Ele está aqui. Oh, Ele está aqui. Oh, líder de casais, você precisa de Deus e eu também. Com peso mais perto. Vai, é para você, é para mim. É mais perto da morte. O medo quer me glória a Deus. O inimigo não quer que você então chegue. Tira o medo. Oh, aleluia. Que me faz ser Moisés. Suba em meu lugar. Oh, Deus, me faz entender. Me faz entender que a tempestade é você. Não precisa ter medo. Chuva forte é você. Oh, pastor Robson, eu estou passando por uma tempestade. Não tenha medo. Oh, pastor Robson, está difícil essa luta. Não tenha medo. Os recursos estão acabando. Não tenha medo. Os meus amigos me deixaram. Não tenha medo. Tira o medo. Aleluia. Que me faz ser Moisés. Suba em meu lugar. Que me faz entender que a tempestade é você. Chuva forte é você. Vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você. Mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir. Eu vou subir um monte. Isso, irmão, é para você buscar. É para nós buscarmos a Deus agora. Vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir um monte. Muita gente tem desistido, mas eu não vou, nem você. E vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face de espanto, com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o Não tenha medo. que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. Tá entendendo, irmão? É você que tem que ir. Me faz entender. É você que Deus quer usar. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz beber Aleluia. Você ainda sente paixão. Tem paixão ainda dentro de você. fechada é você. Tem avivamento dentro de você. Tudo sobre você. Tira o medo que me faz ser Moisés. Suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você. Chuva forte é você. Vento forte é você. E o que me faz beber as pernas. Continua do jeito que você está aí na presença de Deus. Esse é o melhor lugar, irmãos. Parar na presença de Deus. Deixar Deus agir. Nós viemos aqui por conta dele. Deus quer te usar, eu quero te falar isso. Deus quer te usar. Aleluia. E você ser usado, isso é lindo. Não é uma disputa para mim, não é uma disputa para o outro.
Nós não estamos no meio de uma disputa de quem Deus usa, nós queremos que Ele use a todos e que a glória se expanda, porque é dEle. Mas escute o que eu vou dizer, com o seu espírito avivado. Um dia o Senhor disse assim: meus filhos, quando vocês forem sair do Egito, vocês vão matar um cordeiro, vocês vão pegar o sangue e vão passar no alto, no umbral da porta. Isso não era o costume do povo de Deus. A aliança sempre era feita no limiar, não era feito no alto da porta, era feito na entrada. O sangue era colocado na entrada e nunca no alto. Por que Ele mandou fazer aquilo? As casas no Egito eram todas feitas de barro e os templos de pedra, porque eles acreditavam que os seus deuses tinham que ser gravados na pedra, e o nome deles, dos seus deuses, e também o deles, tinha que ser escrito na pedra, porque isso iria garantir, o tempo não destrói a pedra, então quando eles morressem, eles iriam voltar. Com certeza o povo de Deus que estava ali, veja bem, as casas eram feitas de barro, mas o umbral da porta era a única parte que era feita de pedra, a única. E ali, naquela parte feita de pedra, eles gravavam o nome de deuses, junto com os seus próprios nomes, para serem lembrados. Jesus diz assim, o Senhor Deus diz assim: passa o sangue do cordeiro no umbral da porta, apaga esses nomes, apaga esse passado, porque não é essa pedra que vai edificar a sua vida, porque um dia virá uma pedra, e será a pedra de esquina, a pedra angular, e é nela que vocês estarão firmados. Passa o sangue nesse umbral, porque quando o anjo da morte passar, ele não vai entrar nessa casa. Isso aqui a gente não consegue entender, porque no texto hebraico, sabe o que aconteceu? Deus entrou em cada casa que estava o sangue, feita a aliança. Por isso que o anjo da morte não entrou ali dentro. Nós estamos debaixo de aliança com Deus, irmãos. Mas a gente precisa apagar alguns nomes que nós colocamos na pedra, alguns ídolos que nós temos fazendo para nós ao longo da história. A gente mesmo, o dinheiro, a posição social ou a posição de liderança. Agora eu sou o líder regional dos casais, eu sou o metropolitano, eu sou o estadual, eu sou. A gente precisa descer daí para entender que ninguém é nada, que Ele é. E passar sangue em cima desses nomes e dizer: eu estou abrindo mão disso tudo aqui, ó. Sabe por quê? Porque é Ele que é. A tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você. As minhas pernas ainda tremem por causa do Senhor, por causa da sua glória. Eu que vou subir no monte, ninguém vai no meu lugar. Eu chamo as pessoas para irem, mas eu quero ir também. Eu vou ficar lá, eu vou entrar na casa, eu vou ficar lá dentro, vou fazer morada, até eu achar o Senhor lá dentro, o Senhor se encontrar comigo. Eu vou ir onde muitos desistiram. Essa geração precisa disso. Famílias precisam disso. Levanta as suas mãos. O Senhor Deus está te levantando como um líder forte dentro da sua igreja local. Você vai colocar fogo lá onde você está, vai voltar para lá, vai levar esse congresso para lá, vai pregar a palavra de Deus e vai chamar o povo para buscar a Deus. Os casamentos vão ser restaurados, vão ser reconciliados, vão ser acertados. Os filhos vão voltar o coração aos pais e os pais aos filhos, porque é Deus quem está no controle. É Deus quem está no controle. Levanta suas mãos, fecha os olhos. Bendito o nome do Senhor. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar. Só a igreja então me tira o medo que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, que eu também vou subir. Eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou
até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto